Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Salvação se perde? Segundo o dicionário Aurélio, salvação significa redenção, livrar da morte, tirar de perigo, abrigar-se, preservar de dano, de perda e de ruína. Segundo a Bíblia, salvação significa livramento, proteger de dano, chegar à meta final com segurança. Primeiro ponto, a salvação, ela é obra, plano e dom da graça de Deus, dado a todos quanto querem e atenta, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano, chamada de fé salvífica. Efésios capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Tito capítulo 2 e o versículo 11. Segundo ponto, a salvação, ela é descrita na Bíblia como caminho ou estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Mateus capítulo 7, versículo 14. João capítulo 14, versículo 6. Hebreus capítulo 10 e o versículo 20. E o único caminho da salvação é Cristo para todo pecador. Mateus capítulo 1, versículo 21. E Atos dos Apóstolos capítulo 4 e o versículo 12. A fé salvífica, ela inclui 3 objetivos ou elementos principais. E quais são eles? Primeiro, crer de todo o coração na crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 31. Segundo ponto, convenção com profundo arrependimento em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e o versículo 38. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19. Terceiro ponto da salvação, segundo a fé salvífica, é obediência a Cristo e a sua palavra. João capítulo 14 e o versículo 21 ao 24. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. A salvação é um ato imediato
e progressivo, imediato. Porque no momento que reconhecemos e crermos na obra expiatória de Cristo e o aceitamos com profundo arrependimento, recebemos o perdão dos pecados, a libertação espiritual do domínio de Satanás e um novo relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. E Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E Efésios, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Progressivo. Porque o nosso relacionamento com Deus é condicional pela nossa fé em Cristo durante nossa vida terrena, que é demonstrada em uma vida de obediência, amor e sinceridade a Ele e a Sua palavra, enquanto estamos vivos aqui na terra. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38. E Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. A salvação se perde? A salvação é um dom da graça de Deus, que é dado a todos por meio da fé em Cristo Jesus. E que se não tomarmos cuidados, poderemos perder. Alguém só perde algo que tem. O que temos em nós para que possamos perder? Temos um tesouro da glória de Deus que é Cristo em nós. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Temos sua palavra que é viva e verdadeira. Salmos, capítulo 119 e o versos 11. Temos a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus em nós. Efésios, capítulo 1 e o versículo 19. Temos o Espírito Santo da verdade. Efésios, capítulo 4 e o versículo 30. Temos ainda as promessas de Deus descrito na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 8 e o versículo 9. Temos a fé genuína. 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. Temos também a coroa da vida. Aleluia. Oh, glória. E que se não tomarmos cuidado, poderemos perdê-la. 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 8. Temos também os dons espirituais. Aleluia. Repartido pelo Espírito Santo a nós. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11. Temos também a grande e maravilhosa salvação. Hebreus, capítulo 5 e versículo 9. Temos também os dons e os talentos, o qual o Espírito Santo colocou em nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Motivo que nos leva a perder a salvação. Primeiro, quando amamos o mundo e o que nele há. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10.
1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Segundo motivo, quando endurecemos o coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 11. Quarto, quando não conservamos, glória. Este é o terceiro. Quando não conservamos firme a nossa casa espiritual, aleluia, que é o nosso corpo. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Quarto, quando apostatamos da fé em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Quinto, quando destruímos o templo do Espírito Santo que somos nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Sexto, quando permanecemos no pecado. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. 7. Quando blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e o versículo 32. E oitavo, quando nos suicidamos conscientemente. Mateus, capítulo 27 e o versículo 5. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.